chamar aqui o nosso pastor Henrique, quero apresentá-lo. Pastor Henrique Pereira, ele desde setembro tomou a presidência da ICMAV. O pastor Carlitos reformou-se, mas anda aí, já nos irá visitar para o mês que vem. Pastor Henrique eu conheço há 30 anos, por aí, mais ou menos, e tem sido um pastor, um amigo, e muito mais nestes últimos tempos temos estado muito mais perto, e é uma honra e uma bênção nós tê-lo aqui. Amém. E vamos ouvir aquilo que Deus tem para dizer através dele. Amém. Ele é casado, Minita, fica de pé, Minita, nós conhecermos a nossa pastora. Amém. Amém. Casado, tem 2 filhos. O Marcos vai ser avô em abril. Amém. E vamos ouvir aquilo que ele tem para nos dizer da parte de Deus. Amém. Obrigado, Gil. Antes de começar, queria só dar uma oportunidade aqui à Minita, a minha mulher. Ela pode vir e saudar a igreja com alguma coisa que esteja no teu coração. Boa tarde, igreja, e boa tarde, família, porque vocês são nossa família e nós somos a vossa família. Ainda que estamos a uma distância muito grande, mas sempre oramos por vocês aqui. Sempre nos lembro. Estou a falar mais para ali, aqui está mesmo. Sempre vocês estão nos nossos corações. Este trabalho está nos nossos corações. A Paulinha, o Gil, já os conhecemos há imenso tempo. Ainda eles eram solteiros. Nós já os conhecemos. E é um prazer muito grande para mim estar aqui convosco e ver parte da família de Deus e da família ICMAV. Porque nós somos uma só igreja, uma só família, em vários pontos diferentes do país. Neste caso não é do país, do nosso, mas é aqui do vosso, onde vocês estão. Também não é o vosso propriamente, não é? Mas agora estão aqui, então fazem parte desta comunidade. E eu quero vos encorajar a continuarem a confiar em Deus, porque Deus é muito bom. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Ele amou-nos de tal maneira que deu o melhor que Ele tinha, Jesus, o seu Filho. Aquilo que era mais importante para Ele, Ele deu para nós. Porquê? Porque nós somos muito importantes para Ele. Ele amou-nos de tal maneira que nos deu Jesus. E nós estamos aqui por causa desse amor. E eu quero deixar convosco, não quero tomar muito tempo para ele, senão vamos sair daqui já muito tarde. Eu quero deixar um versículo que é o meu versículo preferido, é o versículo que sempre me acompanhou desde que eu também conheci Jesus, que está no Salmo 37 e versículo 5, que se calhar todos vocês conhecem. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E é mesmo assim. Ele é fiel, Ele não falha. Há lutas, problemas, dificuldades na caminhada, mas Deus está sempre lá. Por vezes pode parecer que estamos sozinhos, não estamos a ver nada, mas Deus está sempre ali connosco. Nunca nos deixa nem nos desampara. E guardem este versículo no vosso coração. Este versículo, para mim, toda a Bíblia tem coisas muito boas, versículos muito bons, mas este foi o versículo que sempre me acompanhou ao longo da minha jornada até aqui. E que Deus vos abençoe e contem connosco. Estamos a orar por vocês e estamos juntos. Amém. Deus vos abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Dizer que é um prazer muito grande estar aqui na ICMAV London, ou ICMAV Londres. É o outro. É o outro. Este está aqui escondido. Dizer que é um... Vamos ouvir bem, não é? Vamos ouvir bem? Amém? Sim.
Ok. Como eu dizia, é um prazer grande estar aqui com vocês, conhecer a ICMAV London, aqui, lá, nós dizemos ICMAV Londres, aqui o climatismo, não digo ICMAV London, a ajuda aqui do David, agora sim, ok, dizer que realmente é um prazer grande estar aqui, também rever alguns amigos, como o meu querido amigo Jay, que já não via há mais de 100 anos, não é? Porque eu sou cego, não é? Então, realmente é muito bom estar aqui com vocês e é um dia de festa. Nós vamos ter batismos, que estes queridos vão descer às águas, não estejam nervosos, porque isso é uma maravilha, não é? Nós estamos a cumprir o mandamento do Senhor e nós estamos muito felizes por vocês. E, acima de tudo, Deus está muito feliz por vocês, não é? Amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria só fazer uma coisinha, eu geralmente faço isto antes de pregar, e que vocês ficassem só um minuto em pé, pode ser? Um minuto. E vocês podem cumprimentar a pessoa que está ao vosso lado. Chegou, ressuscitou. Podem dar um abraço, podem dizer, é um prazer estar aqui contigo. Amém. Glória a Deus. Usar as minhas bolachas. Ok, glória a Deus. Podem dar esses beijinhos. Já não davam ao todo ano. Glória a Deus, nós somos e queremos ser a vossa família. Aleluia, glória a Deus. Amém, glória a Jesus, glória a Jesus. Um abraço para vocês todos, já também. Glória a Deus. Amém, é isso mesmo. Ok, sim, eu gosto de ver a família assim. Nós somos família. A família emociona-se, não é? Abraça-se, dá beijinhos, deseja um bom ano. Amém, um ano de 23, fantástico. Ok? Depois podem regressar aos vossos lugares, que é, vocês têm outras reuniões para continuar esses beijinhos, esses abraços, não acaba hoje. Ok, vou deixar passar aqui mais um minuto, vocês já não se viam há um ano, então, não é? Muito bem, ok. Ali o Juan está ali a dar uns abraços muito fortes. Já viste ali? Glória a Deus, ok. Então podem sentar, obrigado. Eu vou partilhar uma palavra que acredito que Deus me deu para vocês aqui neste dia. Eu vou ser breve, porque nós depois vamos ter batismos ali no salão ao lado. Mas eu queria falar de um assunto que é o título, melhor dizendo, o título desta mensagem é Vozes que vêm do deserto. Diga lá comigo, vozes. Mais forte, vozes que vêm do deserto. Diz isso à pessoa que está ao teu lado. Vozes que vêm do deserto. Amém? E em Isaías capítulo 40, versículos 3 a 5, diz assim a palavra de Deus. Ouço uma voz gritar, preparem no deserto o caminho do Senhor, na estepe, no caminho, não é? Abram uma calçada para o nosso Deus. Que os vales sejam levantados e as montanhas e colinas rebaixadas. Que os cimos dos montes sejam aplanados e os terrenos escarpados sejam nivelados. O Senhor vai mostrar a sua grandeza e toda a gente a verá. É o Senhor quem o declara. Amém? Né? Digam comigo, e o Senhor vai mostrar a sua grandeza e toda a gente a verá. Depois diz assim, é o Senhor quem o declara. Não é um homem qualquer, é o Senhor quem o declara. Amém? E falando de vozes que vêm do deserto, às vezes, não sei se alguém aqui já esteve em desertos. Desertos não é um sítio agradável para se estar, não é? É um sítio árido, é um sítio seco.
É um sítio que certamente ninguém gostará de passear por lá. É mais fácil passear na praia ou passear ali na cidade de Londres, naqueles parques maravilhosos que há por ali, não é? Mas desertos não é assim uma coisa muito agradável que nós queiramos ir. E às vezes na nossa vida, não é? Levando isto para um sentido mais espiritual, na nossa própria vida, às vezes nós passamos por desertos. Às vezes há situações na nossa vida, sei lá, uma aflição, uma dificuldade familiar, outra coisa qualquer, isso torna-se um deserto na minha vida, torna-se uma situação difícil. Mas também, ao falar de deserto, deserto também pode ser um tempo ou um momento de revelação. Um tempo em que eu possa estar, sei lá, sozinho, para meditar em Deus, para ouvir de Deus. Isso não quer dizer que Deus se foi embora. O facto de nós passarmos por esse tipo de situações que são, espiritualmente falando, ou metaforicamente falando, desertos na nossa vida, não significa necessariamente que Deus foi embora. Deus está sempre presente. Amém? E Deus, como eu li nesta passagem inicial, Deus deseja transformar esses momentos, às vezes, de deserto na nossa vida, em momentos em que eu possa ouvir ainda mais claramente a sua voz. Posso ouvir o vosso amém? Então, em primeiro lugar, a primeira voz que eu vos queria falar é a voz da sarça ardente. Este é um momento que está na Bíblia, na Palavra de Deus, e que eu passo a ler e depois vou fazer 1 ou 2 comentários. O que é que isto quer dizer, a voz da sarça ardente? Diz assim em Êxodo capítulo 3, no versículo 1 em diante, diz assim: um dia em que Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levou o gado através do deserto até chegar ao monte Horebe, o monte de Deus. E ali apareceu o Senhor de uma labareda de fogo no meio de uma sarça, ou um arbusto, que significa o mesmo. E Moisés viu que a sarça, ou o arbusto, estava a arder e não se consumia. E disse então para consigo mesmo: vou aproximar-me para ver melhor este espetáculo impressionante de um arbusto ou uma sarça a arder sem se queimar. E quando o Senhor viu que Moisés se aproximava para observar, chamou-o do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés, e ele respondeu: aqui estou. E Deus disse: não te aproximes, descalça-te, porque o lugar onde estás é terra sagrada. E acrescentou: eu sou o Senhor, o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés desviou o olhar, porque teve medo de olhar para Deus. O Senhor, porém, continuou e disse: eu tenho visto como sofre o meu povo que está no Egito. Eu ouvi-os a queixarem-se dos seus opressores e sei bem o que eles sofrem. Nós temos aqui uma passagem, parece ao mesmo tempo estranha, ao mesmo tempo é um milagre, porque Moisés estava a apacentar, a cuidar do rebanho do seu sogro. Moisés tinha sido um príncipe, tinha sido criado no Egito, digamos assim, era o povo mais poderoso daquela época, daquela terra. Moisés, a sua família era hebreia. Saiu uma lei, só para dar um pouco de contexto, saiu uma lei na altura, porque os hebreus estavam a crescer mais do que os próprios egípcios. Então Faraó mandou sair uma lei que era para matar todas as crianças hebreias, mas a mãe de Moisés, ela, claro, como mãe, não queria que o seu filho morresse. Então ela fez um cesto para colocar o seu bebé no rio Nilo, ou seja, a ordem tinha sido para matar todas as crianças, todos os bebés, e ela fez este cesto, e este cesto com a sua criança, com Moisés lá dentro, ela foi indo pelo rio, até que chegou à porta, passou à beira do palácio lá do Faraó, e a filha dele foi buscar e criou o Faraó, criou Moisés como um príncipe. Moisés foi criado com o melhor. Moisés foi criado na terra do Egito como um príncipe, não é? Como alguém poderoso. Mas mais tarde, quando ele cresceu, ele viu uma luta entre um hebreu e um egípcio, e foi e matou o egípcio. O seu sangue hebreu falou mais alto e ele matou o egípcio. Ele teve que fugir, e fugiu para um deserto. E passaram-se
40 anos. E agora está ele ali, noutra vida, já não era aquele príncipe poderoso, era apenas um pastor que estava a cuidar de ovelhas, as ovelhas do seu sogro, e de repente ele vê isto. Ele vê este espetáculo impressionante. Ou seja, ele estava ali com as ovelhas e de repente ele olhou, ele fixou bem o olhar, porque estava a ver um arbusto a arder e aquilo não se consumia. E ele foi indo, não é? Aproximou-se, e quando se aproximou, de repente alguém falou. E quem era essa voz? Era a voz de Deus. E Deus estava a dizer a ele: olha, eu sou o Deus do teu pai, de Abraão, de Isaac, de Jacó, etc. E Moisés, eu tenho visto o meu povo a sofrer lá no Egito. Porque os egípcios estão a trazer dificuldades, estão a oprimi-los de tal forma que eles clamam a mim. E sabem uma coisa, irmãos, o que é que esta voz nos diz? Deus provocou aquele momento, porquê? Porque Deus, diga lá comigo, Deus. Mais forte, Deus nunca faz nada sem um propósito. Amém? Ou seja, Deus sabia que o seu povo estava a sofrer e agora Deus estava a chamar Moisés, e se nós lermos, se vocês depois quiserem ler em casa esta passagem na Bíblia lá, vocês vão perceber o que aconteceu, a forma incrível, maravilhosa como Deus fez este trabalho fantástico. Deus usou Moisés, Deus libertou o povo da opressão mais tarde, mas aqui Deus estava a dizer: olha, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor, eu sou o Deus que te conheço, eu sou o Deus que me manifesto a ti, eu sou o Deus do sobrenatural, eu sou o Deus do impossível, e é assim que eu quero que tu olhes para mim. Ou seja, eu vou te enviar, tu vais ser o libertador do meu povo, mas na tua vida eu quero que tu olhes para mim como o Deus do impossível. Amém? Diga lá comigo, Deus é o Deus do impossível. A voz da sarça ardente diz-me o quê? Esta voz que vem daquele arbusto que arde sem se consumir, e a voz de Deus falava através daquele arbusto, fala-me o quê? Que o meu Deus é o Deus do impossível. O meu Deus é capaz de falar no meio de um arbusto que arde, que não se consome. O meu Deus é capaz de fazer os maiores milagres. O meu Deus, o nosso Deus, é capaz de fazer tudo, porque Ele é o Deus do impossível. Posso ouvir o vosso amém? Amém? Ele ia enfrentar o homem mais poderoso daquele tempo, o faraó. Mas Deus quis comprometer-se com o seu servo. Quando Deus fez aquele milagre, Deus estava a dizer assim: eu comprometo em estar contigo. E sabe uma coisa, meus queridos, Deus está sempre connosco. Amém? Diz à pessoa que está ao teu lado: Deus está contigo todos os dias. Deus está contigo todos os dias. Deus não falha. Deus não falhou. Deus não falha. Ao sair deste lugar, se chegaste a este lugar com alguma dúvida acerca de Deus, será que Deus ainda se lembra de mim? Será que Deus me ama? Será que Deus não se esqueceu? Não. Deus é perfeitamente capaz de tomar conta de nós, de abençoar a nossa vida, de ser o Senhor, o Deus do impossível. Amém? Então eu quero que tu saias daqui a pouco, mais lá à frente, sai deste lugar com isto no teu coração. Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso e Ele é o meu Deus. Amém? Em segundo lugar, a outra voz que eu vos quero falar é a voz de João Batista. Diz lá comigo, João Batista. João Batista, ele foi alguém que nasceu 3 meses antes de Jesus. Ele foi aquele que veio anunciar que viria Jesus. João Batista, quando se fez homem, ele escolheu viver no deserto e ele tinha esta mensagem. E quando um dia mais tarde Jesus vinha para ser batizado por ele, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas também foi este homem que disse que ele, Jesus, devia crescer, a sua influência devia crescer e a sua de João devia diminuir. E eu vou-vos ler esta passagem que diz em João capítulo 3, versículos 30 a 36, diz assim. João 3, 30 a 36 diz: ele é que deve crescer em importância e eu diminuir. Aquele que vem lá do alto está acima de todos os outros. Quem vem da terra pertence à terra e fala das coisas terrenas. O que vem do céu está acima de todos os outros. Fala como testemunha do que viu lá e ouviu, mas ninguém aceita o que ele diz. Aceitar o seu testemunho é reconhecer que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus e não dá o Espírito por medida. Versículo 35. O Pai ama o Filho e deu-lhe poder sobre todas as coisas.
Depois diz, aquele que acredita no Filho tem a vida eterna. Quem não se deixa convencer pelo Filho não tem parte nessa vida, mas sobre ele recai o castigo. Amém? Então, quem era Jesus? Quando nós pensamos na voz de João Batista apontava para Jesus. Ou seja, nós podemos meditar quem era Jesus para João Batista. Qual a importância que João Batista dava a Jesus? Qual é a importância que nós hoje damos à pessoa de Jesus? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para nós? Quando nós pensamos acerca de Jesus, qual é a qualificação que nós lhe damos? Ou seja, Jesus é um homem muito bom. Jesus, foi alguém que fez coisas extraordinárias, mas depois um dia morreu e acabou-se. Há muita gente que olha para Jesus assim. Outras pessoas olham para Jesus, olha, foi um homem fantástico, que fez o bem, que andava curando as pessoas, etc. Quem é Jesus para mim? A voz de João Batista diz-me que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? A voz de João Batista diz-me e ensina-me a desenvolver a importância de eu ser humilde. A voz de João Batista ensina-me que a missão que ele nos dá é maior do que eu. A voz de João Batista diz-me que sem ele nós nada podemos fazer. Amém? Diz lá comigo nesta tarde, sem Jesus na nossa vida nós nada podemos fazer. Amém? Pessoal, amigos, irmãos, sem Ele é impossível. Nós podemos até tentar ir mais além, mas logo mais nós não vamos ter forças. Vem o desânimo, vem a dificuldade, vem sei lá algo mais o quê, mas com Jesus na nossa vida nós vamos conseguir. Amém? Porquê? Porque nós percebemos que Ele é maior do que eu, a sua missão é maior do que eu. Amém? Por exemplo, nós aqui há dias fomos passear em Londres e lá em Londres nós vimos coisas como vocês conhecem, não é? Vimos pessoas desesperadas, vimos pessoas desabrigadas. Penso que era o David, estava a dizer que algumas zonas de Londres é miserável, não é? É difícil ir até ali, porque nós vamos ver coisas mesmo desagradáveis. Vamos ver pessoas a viver no meio do lixo, se calhar pessoas sem esperança, pessoas que andam à procura de alguma coisa boa na vida, tentam chegar lá através de muitas coisas. Pessoas tentam chegar lá através, de tirarem cursos para ganharem muito dinheiro, mas acho que foi, já não sei, foi o David ou o Pedro ou o Gil, estavam a dizer que este ano, hoje é dia quê? 8. Quantos suicídios já houve? 11 mil pessoas que tiraram a sua própria vida. Em 6 dias. 11 mil pessoas no Reino Unido tiraram a sua vida em 11 dias. Isso fala de quê? Falta de esperança. E quem tem esta esperança? Jesus, através de nós. Amém? Né? Amém. Então, em terceiro lugar, a voz da tentação. Diga lá comigo, a voz da tentação. Jesus no deserto da Judeia. O que é que isso me ensina? Lá em Mateus capítulo 4, versículos 1 em diante, diz assim: em seguida Jesus, conduzido pelo Espírito Santo, veja que foi Deus que conduziu Jesus para o deserto, retirou-se para o deserto a fim de ali ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus teve fome. E o tentador aproximou-se dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: a Sagrada Escritura diz, não só de pão vive o homem, mas também de toda a palavra que vem de Deus. Então o diabo levou à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque diz a Escritura, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles hão de segurar-te nas tuas mãos para evitar que magoes os pés contra as pedras. Mas a Escritura diz também: não tentarás o Senhor teu Deus, respondeu Jesus. Então o diabo levou a um monte muito alto, mostrou-lhe dali todos os países do mundo com as suas grandezas e disse: tudo isto te darei se de joelhos me adorares. Jesus respondeu: vai-te, Satanás, a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só Ele prestarás culto. Então diz que o diabo deixou e aproximaram-se os anjos que começaram a servi-lo. Então, meus queridos, o que é que esta voz nos diz? A voz da tentação diz-nos o quê? Que nós temos um inimigo e não vale a pena nós tentarmos disfarçar. Ele existe.
Ele odeia-nos. Ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Amém? E Ele tenta-nos fisicamente, Ele tenta-nos na nossa alma, Ele tenta-nos no nosso espírito. Ele tenta-nos de uma forma física e é preciso que nós entendamos que o nosso corpo pertence ao Senhor. E Ele sabe que o nosso corpo pertence a Deus e Ele tentou Jesus no seu corpo, não é? Na sua vontade. Ele quis que Jesus transformasse aquelas pedras em pães, mas Jesus não cedeu. O nosso corpo pertence a Jesus. Amém? Ele também o tentou na sua alma, não é? Ele tentou que as suas decisões, não é? Fossem de alguma forma colocadas ao serviço dele, mas Jesus também não cedeu, porque a nossa alma pertence ao Senhor. Amém? E finalmente também ele tentou que Jesus o adorasse, que Jesus se prostrasse diante dele e o adorasse, e Jesus não cedeu. Porquê? Porque a nossa adoração pertence ao Senhor. Amém? Nós estamos aqui para adorar ao nosso Deus. Amém? Então isto ensina-nos a crer que devemos estar cheios da Palavra de Deus. A Palavra de Deus faz toda a diferença. Diz lá comigo, a Palavra de Deus faz toda a diferença. Amém? E em último lugar, quero-vos falar da voz do exemplo. Paulo no deserto da Arábia. O que é que isso me ensina? Podes pôr uma musiquinha só de fundo para terminarmos? A voz do exemplo. Paulo, o grande homem de Deus, quando ele era um perseguidor da igreja, se nós lermos lá no Novo Testamento, nós vamos perceber isso. Paulo chamava-se Saulo, ele perseguia a igreja, ele odiava a igreja. Mas quando ele se converteu, de uma forma miraculosa, ele quis perceber quem era Deus. E, meus queridos, meus irmãos, meus amigos, nós precisamos de perceber, precisamos de buscar, precisamos de entender quem é Deus. Amém? E ele fez isso. Diz que quando ele se converteu, ele retirou-se para um deserto, o deserto da Arábia. Diz assim, eu leio isto, 2 versículos, diz assim, lá em Gálatas, capítulo 1, versículos 15 a 17, diz: contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar o seu Filho a mim, para que eu o anunciasse aos gentios. Quando isso aconteceu, não consultei ser humano algum, tampouco subi a Jerusalém para pedir conselho daqueles que eram apóstolos antes de mim. Em vez disso, fui para a Arábia, fui para o deserto e depois para a cidade de Damasco. E então, passados 3 anos, fui a Jerusalém para conhecer Pedro, com quem permaneci 15 dias. Ou seja, quando Paulo agora já conhecia Jesus, quando Paulo se converteu a Cristo, ainda assim Paulo não entendia muitas coisas. Paulo estava no seu início, como alguns de vocês estão no vosso início desta caminhada cristã. Então ele retirou-se durante 3 anos para perceber, para questionar, para entender Deus, para perceber quem era Deus. E passado 3 anos, quando ele voltou do deserto, ele vinha outro homem. Deus tinha falado com ele, Deus tinha-se revelado a ele, Deus tinha-se revelado o seu amor a ele. E isto, irmãos, pessoas, amigas, deixa-me dizer-te, nesta tarde, ele é um exemplo para nós. Nós precisamos de ficar a sós com Deus, por vezes. São tempos muito importantes, o tempo do silêncio, o tempo em que eu estou com Ele, o tempo que eu ouço. No processo, e se eu quiser entender Deus e o seu amor, Ele vai enviar alguém até mim para me esclarecer. Onde está a necessidade, aí está Deus. Amém? Este é um tempo em que nós precisamos de entender Deus. Quem é Deus? De que forma é que eu posso chegar a Deus? Há muita gente, como eu já vos disse, a procurar Deus. E eu sei que depois, mais tarde, isto vai ser visto e ouvido por pessoas lá no YouTube. Deixa-me dizer que Deus te ama, Deus procura-te, Deus deseja usar-te nestes dias. Deus quer, efetivamente, que nós entendamos o seu amor, a sua graça, o seu poder nas nossas vidas. Amém? Faz isso. Procura Deus, procura estar com Ele, procura ter um tempo com Ele, procura perceber Deus, procura entender o seu amor, porque Deus é bom, Deus é fiel. E a voz do exemplo de Paulo, ensina-me a ter uma total dependência dele. Diz lá comigo, total dependência dele. Eu não sou nada sem Ele, mas com Ele eu posso ter a verdadeira vida, que só existe em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus eu sou mais do que eu
vencedor. Amém? Então estas 4 vozes que eu quero deixar com vocês. A voz da sarça ardente que mostra um Deus poderoso, o Deus do impossível. A voz de João Batista que me mostra que Ele é maior do que eu, ensina-me a ser humilde. A voz da tentação que me ensina que eu não vou ceder nem na parte física, nem na parte da alma, nem na parte do meu espírito. O meu corpo no seu todo pertence ao Senhor. E na voz do exemplo eu vou me retirar algumas vezes. Se for preciso, eu vou ficar em silêncio para ouvir Deus, para estar com Deus, para perceber Deus, para entender Deus. E se eu estiver nesse propósito, garanto-vos que Deus vai enviar alguém até mim para me ajudar a percebê-lo, a entender esse grande amor que Deus tem por mim, que Deus tem por nós. Amém? Que Deus ricamente vos abençoe. Vamos ficar só em pé. Amém. Eu quero orar por cada um de vocês aqui nesta tarde e também orar por pessoas que depois no YouTube poderão ver-nos e ouvir-nos. Aleluia. Deus e Pai, nesta tarde, Senhor, neste lugar maravilhoso, nós temos a Tua palavra, Senhor, diante de nós, temos a Tua presença diante de nós, temos a assistência do Teu Espírito Santo diante de nós, ó Senhor, e nós temos meditado sobre estas vozes, que muitas vezes, Senhor, Tu falas connosco, sim, no meio do deserto, Senhor, em que Tu nos queres falar em tempos difíceis, ou então simplesmente Tu nos chamas, Senhor, para momentos de silêncio contigo, para Tu conversares connosco, para Tu falares connosco, para Tu te revelares a nós, para Tu revelares a Tua graça, para Tu revelares o Teu amor, para Tu revelares a Tua grandeza, Senhor. E Deus, nesta tarde eu quero orar, Senhor, pela ICMAV Londres, quero orar, Senhor, pelos seus líderes, Júlia, Paulinha, Senhor, e toda a sua família, Deus, que estão a fazer este trabalho incrível, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Abençoa-os poderosamente, Senhor. Abençoa, Senhor, David, o Gil, o Pedro, o Juan, Senhor. Abençoa também todos os voluntários, Senhor. Todas as pessoas que estão, Senhor, a dar a sua vida nestes dias, Senhor, por este povo, Pai. Nós queremos estar ao seu lado, queremos ajudá-los, queremos apoiá-los, Senhor. E a Tua palavra, Senhor, nesta tarde nos falou para nós percebemos que Tu és o Deus do impossível, Senhor. Muitas vezes nós estamos a olhar para situações que nos parecem impossíveis, mas és Tu que falas. Tu és capaz de falar no meio de um arbusto que não se consumia, ardia e não se consumia, Senhor. Como Tu também és capaz de usar um homem, Senhor, como João Batista, um homem que era excêntrico, até quando nós estudamos sobre ele, Senhor, um homem que vivia lá no deserto, mas era um homem enviado por Ti, Senhor, para abrir caminho para Jesus. E aquele homem era aquele homem que dizia: importa que ele cresça e que eu diminua, Senhor. É este Espírito que nós queremos na nossa vida hoje. Queremos que Tu cresças, queremos que o Teu reino cresça, queremos que a Tua obra cresça, queremos que a Tua influência cresça, queremos que Tu cresças, Senhor. Aliás, Tu disseste, Senhor, quando fosses à cruz, Senhor, a todos atrairias a Ti, Senhor. E nós queremos orar que possas atrair pessoas a este lugar, possas atrair pessoas a este espaço. Pai, possas trazer pessoas de todas as partes aqui à volta para este lugar, para ouvirem a Tua palavra, para serem salvos, Senhor, para ouvirem esta voz, Senhor, a falar ao seu coração, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Queremos também aprender com Jesus, Senhor, na voz da tentação. Ele foi tentado depois de 40 dias, Senhor, de jejum, Senhor, onde ele tinha fome, onde ele tinha sede, onde o diabo veio tentá-lo precisamente nestas áreas do corpo, da alma e do espírito, Senhor. Oh Deus, mas ele ficou firme, ele não cedeu, porque ele percebia que tinha uma missão, Pai, maravilhosa, e nós também temos essa missão. Por isso nós não queremos ceder. O nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito pertencem-te, Senhor, Deus, e nós também queremos aprender com Paulo, que era Saulo, que era o perseguidor e que se transformou no grande apóstolo Paulo, porque um dia ele percebeu, Senhor, que ele precisava de Te conhecer, precisava de ter uma revelação exata de quem Tu eras, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Deus do amor, o Senhor Jesus, aquele que deu a vida por nós, aquele que ressuscitou, que está vivo e hoje está aqui, Senhor, pelo poder do Espírito Santo. Nós queremos também tomar este exemplo da nossa vida. Queremos sim, Senhor, perceber que precisamos por vezes nos retirarmos, se calhar, para um lugar, Senhor, em que somos nós e Tu, nós e Deus, para ouvir de Ti diretamente, Senhor. E se nós não percebemos algumas coisas, como Paulo não percebia, Senhor, também Tu és capaz de levar alguém
até ele, como levaste depois, Senhor, para o ajudar, para lhe ensinar, Senhor, como tu fizeste lá com o eunuco, Senhor, onde levaste Filipe para esclarecer as suas dúvidas. Por isso, Pai, queremos também seguir este exemplo, ficarmos disponíveis para Ti, para sermos bênção nas Tuas mãos nestes dias. Por isso, ajuda-nos, Pai, a perceber e a guardar estas vozes no nosso coração, porque realmente queremos que Tu cresças, Senhor, que Tu sejas cada vez mais o Senhor das nossas vidas, o Senhor desta igreja, o Senhor de cada uma das pessoas aqui presentes, Pai. Para a Tua glória, Senhor, nós oramos e nós Te agradecemos. E todos digam Amém. Amém. E mais uma vez digam Amém. Ok, Deus vos abençoe ricamente. Foi um prazer estar aqui com vocês, partilhar um bocadinho da palavra de Deus.